Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo aqui no meu canal no YouTube. Então já vai deixando o like, já vai se inscrevendo no canal e seja muito bem-vindo à minha série nova, à minha fase nova aqui. E não tenho como falar de outra coisa nesse primeiro vídeo do que timidez. Por quê? Porque para gravar esse vídeo, para estar aqui no meu canal do YouTube, acredite, por mais que eu faça coisas no Instagram, aqui o jogo é outro, a ideia é outra, a competição é totalmente diferente. E sim, eu lidei com um certo grau de timidez para estar aqui. Lógico, me comparei com os melhores, lógico. Vi youtubers aí que tem 10, 15 anos aí de YouTube, equipes, edição e tudo mais. E, bom, eu sou aqui, eu, meu sócio e pouquíssimas pessoas na minha equipe para fazer o negócio acontecer. Então eu tive que lidar com isso. Falei, cara, por que eu não começo falando sobre isso? Tá? Então a ideia aqui é trazer para você conteúdo suficiente para que você nunca mais precise assistir nenhum vídeo sobre timidez, porque você vai dominar aqui o que a Bíblia fala, o que a ciência fala, a filosofia e a realidade principalmente. Vamos olhar para a realidade e ver, cara, o que é a timidez? Quais são os impactos da timidez? A diferença de timidez e introversão? O que a Bíblia diz sobre... Enfim, vamos falar sobre tudo aqui na timidez. Eu quero que você entenda isso. Então, seja muito bem-vindo. Aperta os cintos aí, vamos embora para a gente entender tudo sobre timidez. Então, vamos lá. Primeira coisa, me responda aqui algumas perguntas, tá bom? Primeira pergunta é: as pessoas comentam frequentemente que você é tímido, quieto, na sua, pouco acessível? Primeira pergunta. Segunda, você tem vergonha de, por exemplo, estar numa sala de aula, numa reunião de trabalho, até na tua igreja, levantar a mão e fazer uma pergunta? Terceira pergunta. Odeia ter que apresentar algum trabalho, alguma coisa na tua empresa, falar na tua igreja, na tua faculdade, seja onde for, você não gosta de falar na frente das pessoas? Quarta coisa, quando você vai a um evento, você costuma ficar num canto, inacessível, sem falar com desconhecidos? Se você respondeu sim para qualquer uma delas, seja bem-vindo, você lida com algum grau de timidez. E tá tudo bem, porque tem uma pesquisa em 1995 de Carducci e Zimbardo dizendo que mais de 50% da população lida sim com algum grau de timidez. 1995 são 29 anos até o ano atual. O que eu vejo é que, muito provavelmente, quase que certeza, que a timidez só aumentou, as pessoas só foram atrofiando nas suas habilidades sociais. Por quê? Por conta disso daqui. Celular, rede social. Por mais, olha que interessante, nós temos redes sociais de pessoas pouco sociais nessa vida. Não é mesmo? Então, o que acontece é que as pessoas foram ficando cada vez mais em casa, presos num mundo fictício. E quando você precisa se apresentar na realidade, as pessoas têm muita dificuldade de se colocar. Então, a timidez só tem aumentado, a introversão principalmente tem aumentado demais nos últimos anos, principalmente depois de 2020, que você sabe muito bem o que aconteceu em 2020. Eu não vou falar nada aqui para não dar problema de algoritmo e tudo mais. Beleza? Então, espero que tenha feito sentido até aqui. Agora, vamos primeiro começar a entender uma coisa. Por quê? Porque é muito interessante que em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, fala que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Aí você fala, meu Deus, Leandro, eu não posso ter então timidez porque eu vou pro inferno só porque eu sou tímido, então eu preciso ser político, extrovertido, eu preciso dar risada, eu preciso falar com todo mundo na festa, senão eu vou pro inferno, é isso, meu Deus do céu, mas eu gosto tanto de ler meu livro de boa em casa. Não, meu querido, calma, é sobre isso que eu quero falar, quero te explicar de verdade para você entender de uma vez por toda o que é timidez, como que lida com isso, quais são os impactos e tudo mais. Então vem comigo, se você tá aqui, não se esqueça de deixar o like, é de graça, e deixa o like aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Vamos entrar lá então? Bora! Primeira coisa que a gente vai responder é: o que é a timidez? O termo timidez vem da palavra timeo, tá? Uma palavra latina que significa medo. A timidez é uma sensação comum que muitos de nós enfrentamos no dia a dia. E ela pode se manifestar de várias formas, como medo de falar em público, dificuldade de fazer novas amizades, até mesmo hesitação em compartilhar e nos fixar ali, nos firmar sobre os nossos valores, sobre a nossa fé, muitas vezes. É um padrão de comportamento, pensamentos e emoções que gera desconforto ou inibição em situação de interação pessoal. De forma simplificada, a timidez é experimentar algum grau de medo em situações sociais.
ela pode ser resultado de diversas experiências, desde a infância até a vida adulta. Traumas, críticas constantes, falta de apoio familiar, episódios que foram acontecendo na tua vida e você teve que dar respostas. Isso vai formando o teu jeito de pensar, o teu modo de acreditar que vai funcionando, e o que acontece é que cada vez que você dá uma resposta de timidez e ela foi validada pelo ambiente, ela te protegeu, ela não te expôs, você entende, puxa, isso é bom, eu não me expus, eu não passei por alguma coisa que eu imaginei que aconteceria. Olha que interessante, imaginei, não é que aconteceria, mas o tímido não é esse que tem medo do pior, cria o pior cenário. Ai, e se eu levantar a minha mão e todo mundo começar a rir da minha cara? O tímido pensa esse tipo de coisa, né? E se todo mundo apontar pra mim, ser igual aquele episódio do Chaves, né? Gritando ladrão na cara dele, mas de uma maneira muito pior, e gritando comigo, e me acharem burro. E se descobrirem, enfim, que eu sou uma farsa e tudo mais? Então perceba que a timidez é sim um medo. Medo do quê? Medo de cenários que você possivelmente tem criado na tua cabeça, isso tem te impedido de fazer algumas coisas, tem te inibido, roubado oportunidades muito boas, né? E vamos falar sobre isso justamente nos impactos da timidez. De uma maneira geral, a timidez te rouba diversas oportunidades e mina o caminho para você cumprir o que você nasceu para cumprir. Afinal, para se tornar quem você nasceu para ser, você vai precisar correr riscos, você vai precisar decepcionar, dar cara a tapa, frustrar pessoas no caminho, você vai precisar se expor, assim como eu estou me expondo aqui na internet. E posso ser achincalhado, tomar hate, ser cancelado e tudo mais, mas faz parte. Você vai ter que falar o que você pensa, ou pelo menos em algum momento vai ter que ser firme nos seus valores e nos princípios. E caso você tenha medo de desagradar, medo de ser tirado como fanático, como lunático, como um idiota completo, muito provavelmente você vai ceder às pressões do meio, e a timidez tem um papel fundamental em minar aí a tua força, sabe? Ela vai sugando a tua energia e não permite que você finque os pés no chão e fala, não, bate no peito e fala, eu tô aqui, né? Cristiano Ronaldo, eu tô aqui. Uma coisa que eu sempre falo é que a timidez, ela te leva a pecar muitas vezes. Por submergir a pressão do meio, você acaba se conformando com o padrão. Isso irá te fazer uma hora ou outra pecar, com certeza, né? Então imagina, você tá ali num ambiente do teu trabalho e as pessoas ali do trabalho têm um certo tipo de linguajar, um certo tipo de comportamento, um certo tipo de assunto que é tratado. E se você tem timidez, você tem medo do que os outros vão pensar, da opinião alheia, medo do que pode acontecer caso você fale A, fale B, enfim, o que vai acontecer é que eventualmente você vai se conformando. Então a pressão do meio vai te conformando, e a hora que você vê, você está exatamente igual a essas pessoas e você nem percebe. Mas a Bíblia é clara que as más conversações corrompem os bons costumes. Então é isso que vai acontecer. A Bíblia fala, é verdade, não há debate nisso. Além disso, no mundo de hoje, a habilidade da comunicação é mais valorizada do que nunca. A exposição de ideias e as interações sociais ganharam destaque com as superexposições das redes sociais, como Instagram, TikTok, YouTube e tantas outras aí que podem vir a surgir a partir de junho de 2024. A timidez impacta o teu bolso também. Por quê? Por conta de posicionamentos em cargos inadequados, dificuldade de pedir aumento, problemas com entrevista de emprego. Ora, se você quiser crescer na tua empresa, na tua carreira, muito provavelmente você vai ter que ir para cargos de gestão, de liderança, e ali você vai ter que dar a cara a tapa, cobrar pessoas, nem que seja no e-mail, nem que seja numa call. De algum jeito você vai ter que dar a cara a tapa. E a timidez pode roubar isso de você, essa energia. E claro, você vai ficar ali naquele mesmo emprego, fazendo a mesma coisa de novo, e nunca vai avançar. Então, ter segurança a respeito de si, não ter esse medo mais, não carregar mais a timidez, é algo que com certeza vai ser lucrativo mais pra frente. Afinal, se eu fosse extremamente tímido, se eu me rendesse à timidez, eu não estaria aqui gravando, eu não estaria no meu Instagram, eu não teria nenhum paciente provavelmente hoje. Então, a timidez sim rouba oportunidades e rouba dinheiro do teu bolso, você pode ter certeza disso. Só que aí tem uma questão de um efeito colateral dessa supervalorização da exposição, da comunicação e tudo mais, que é a questão de desvalorização para aqueles comportamentos mais reservados, mais introvertidos. Isso cria um julgamento negativo sobre a introspecção e pessoas mais quietas. Parece que é um crime ser quieto, ser na sua e não ser tão expansivo. Agora,
Como que eu posso falar isso para um melancólico e um fleumático? O cara fala, meu, já era então. Deus me amaldiçoou com o meu temperamento, muitas vezes você pode pensar. Inclusive é um bom tema, eu gravei isso, hein, diretor? Temperamento é um bom tema. Se você quiser que eu grave, coloca aqui nos comentários que a gente grava um vídeo aí explicando para vocês. Mas, vamos para o terceiro tópico, que é a diferença de timidez e introversão. Existe uma diferença crucial entre timidez e introversão. E é muito importante que você entenda qual é a diferença para você não carregar culpa ali, ô introvertido do meu coração. Fique tranquilo, nem sempre é timidez, beleza? Segundo Susan Cain, a escritora do best-seller do New York Times, Silêncio, o poder dos introvertidos em um mundo que não para de falar, ela diz o seguinte, abre aspas, há um viés compartilhado em nossa sociedade contra ambas as características. O estado mental de uma pessoa extrovertida e tímida, sentada calmamente em uma reunião de negócios, pode ser muito diferente do de um introvertido. A pessoa extrovertida tímida, olha que interessante, a pessoa extrovertida tímida tem medo de falar, enquanto o introvertido simplesmente sente-se superestimulado. Mas, para o mundo exterior, os dois parecem ser o mesmo, e nenhum dos dois tipos é bem-vindo. Estudos mostram que nós classificamos faladores rápidos e frequentes como mais competentes, simpáticos e até mesmo mais espertos do que os lentos. Ser introvertido, quieto ou reservado não é algo ruim, mas nós somos treinados, nós entendemos de alguma maneira, é automático para nós, vem um preconceitozinho aí de fábrica para nós, que a pessoa que sai falando, que sai conversando, parece ser mais competente. E olha que interessante, existem pessoas extrovertidas e tímidas. E há pessoas introvertidas que não são tímidas, mas aos nossos olhos parecem que são as mesmas coisas. E aí eu te pergunto, será que você é introvertido ou um extrovertido tímido? Porque enquanto a timidez é o medo do julgamento negativo, a introversão é uma preferência por ambientes tranquilos, minimamente estimulantes, de solitude e silêncio. E a maior diferença é a consequência da timidez. Ela pode ter o poder destrutivo de impedir a pessoa de perseguir os seus sonhos e cumprir o seu chamado, a sua vocação. Olha só que interessante. A pessoa extrovertida e tímida, ela deixa de falar por medo do julgamento alheio. A pessoa introvertida, ela deixa de falar porque não é da natureza dela falar naquela condição, naquela situação. Então ela vai se colocar de uma maneira mais assertiva muitas vezes, não sair falando sem pensar. Então você tem que entender qual que é a tua diferença, porque às vezes não é natural para você ser uma pessoa mais falante, ser uma pessoa mais comunicativa, mais aberta, mais social. Porém, onde está a diferença? Onde está o pulo do gato? O pulo do gato é justamente em você olhar e falar: por que que eu sou mais quieto? Por que que eu não falo tanto? Por que que eu não quero me colocar, me impor? É por medo ou porque não é natural para mim? É aí que está a diferença. Então me responda aí, você é introvertido ou você é um extrovertido com timidez? Importante esse ponto aí. Então vamos falar agora sobre a raiz da timidez? A grande realidade é que a timidez é um medo por você se perceber mais importante e maior do que você de fato é na realidade. A timidez ela é proveniente do orgulho, de um egoísmo. Por quê? Chesterton ele diz que o orgulhoso é aquele que não sabe o seu tamanho no mundo, ou seja, é aquele que acha que ele é maior do que ele de fato é, ou talvez até menor, mas aí a gente está entrando numa outra questão. Vamos pegar o cara que se acha maior. Então é uma consequência clara, a timidez é uma consequência clara de você se colocar no centro do mundo, como se o que você ou os outros pensassem ao seu respeito importasse mais do que a missão que você tem para realizar. Então é uma inversão de valores. Você está colocando a tua responsabilidade, o teu dever, o cumprimento do seu chamado, o cumprimento das suas obrigações como segundo lugar, sendo que em primeiro lugar você está colocando o mais importante é parecer bonito, cheiroso e gostoso. Ou ser querido por todo mundo, ou não decepcionar, ou medo de não frustrar o teu ego, ou seja, a timidez é um modo de você proteger o seu ego, de você se proteger do mundo. E deixa eu te falar, pessoas que ficam se protegendo o tempo todo, se poupando o tempo todo, não tem serventia alguma. Presta atenção, se você fica se poupando o tempo todo, você não tem serventia nesse mundo. Ora, comida que você guarda e ninguém consome, estraga. Vela guardada que ninguém acende e não queima, não derrete, não se gasta, não serve para absolutamente nada.
eletrônicos que você não usa, a bateria para de funcionar um certo momento, com o tempo, e não serviu para nada. Nós fomos criados com uma missão, e a nossa missão aqui é se desgastar, é se expor. Nós precisamos estar sempre em constante trabalho e movimento. Agora, se você se poupa, se você poupa o teu ego por causa de medo de opinião alheia, sinto te informar, a timidez, a raiz dela é um medo, e esse medo está muito atrelado ao que você acha que os outros estão pensando de você, ou o que você acredita, ou seja, você está com medo dos seus próprios pensamentos, de um cenário que você mesmo criou. Não faz o menor sentido, meu querido. Então para com esse medo de uma vez por todas e coloque agora. Pensa assim, cara, o que eu tenho que fazer? É mais importante do que os outros vão pensar de mim. É muito mais importante eu estar seguro que estou cumprindo a minha parte desse mundo. Estou fazendo a minha tarefa de casa. Estou fazendo o que eu fui chamado e criado para fazer. É muito mais importante esse sentimento do que o sentimento do pensamento do fulano, da Joaninha e do Joãozinho. Pelo amor de Deus, se liberta disso de uma vez por todas. Enquanto você quiser proteger teu ego, ficar grudadinho aí com a tua autoimagem e não quiser se expor, você vai ser escravo da sua timidez. Porque a real, meus queridos, é que a timidez te escraviza a ser um eterno potencial e nunca uma realidade. Você sempre vai ser um e se? E se eu falasse? Eu deveria ter falado, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter aquilo. Você vai virar um acúmulo de fracassos e de arrependimentos e de se poupar o tempo todo. A timidez, ela te escraviza a isso, a você nunca fazer nada por medo da opinião dos outros. Para com isso, se exponha. Você vai ver que vai ser muito mais leve, muito mais tranquilo até do que você acredita que será. Então vamos para as práticas psicológicas aqui, como você pode resolver o problema da timidez. Casos assim aparecem um monte no meu consultório e eu tenho um curioso hábito de não dizer o que os pacientes querem ouvir, e sim o que eles precisam ouvir para melhorar. Entenda que existem problemas que você só resolve se esforçando contra eles, e a timidez é um desses problemas. Muitos buscam resolver procrastinação, preguiça, etc. com discussões, com ideias, lendo livro, tendo insight sobre a sua vida passada, sobre a sua criação e tudo mais. Mas a grande verdade é que você... só isso não vai resolver. Você precisa fazer algo. Afinal, eu sempre dou o exemplo da natação. Não adianta você ficar lendo livro sobre natação. Você só vai aprender a nadar pulando na água, meu querido. Essa é a grande verdade. E a timidez é uma dessas coisas. Por quê? Porque você vai precisar começar a agir, fazer força contra a timidez. Uma dica prática da psicologia que pode te ajudar é a exposição gradual, ou o que eu gosto de chamar, do nome mais chique e bonitinho, é dessensibilização sistemática. Meus amigos queridos psicólogos de TCC, você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas aqui, para as pessoas aqui, entenda que é basicamente você começar a se colocar em posições desconfortáveis de maneira voluntária e de maneira controlada, aos poucos. E meio que criando uma casca, criando uma musculatura até você suportar os problemas maiores ali onde a timidez está realmente te roubando. Um exemplo, se você tem medo de falar em público, liga uma câmera e começa a explicar algo. Escreva um texto igual eu escrevi aqui, um roteiro aqui do vídeo, e começa a falar para a câmera. Se você começou a sentir que está mais à vontade nisso, apresenta pro teu marido, pra tua esposa, pra um melhor amigo, pra uma melhor amiga, pra namorada, não sei. Pega um amigo, 2 amigos aí e apresenta pra eles, pra você ir, opa, peraí, agora eu falo com 2 pessoas, falo com uma, agora eu falo com 2, falo pra câmera. Aí depois você vai pegando um pequeno grupo ali de pessoas mais próximas a você e pede pra falar um pouquinho, fazer uma oração, começa a se colocar em situações desconfortáveis. Não tem jeito, você precisa pular na água. Não tem como aprender a nadar sem pular na água, e não tem como vencer a timidez sem você começar a se expor e começar a perceber que na realidade é muito mais tranquilo do que a tua cabeça tá fundando aí, que a tua cabeça tá criando, beleza? Então, a exposição gradual ou a dessensibilização sistemática é uma técnica excelente para você começar hoje mesmo. Então, você tem tímido para falar em público, para fazer uma pergunta, para apresentar um trabalho, seja qual for o impacto, a área principal de impacto da tua timidez, faça algo a respeito. Eu tenho medo de falar na rede social. Cara, escreve um texto, tá? Ninguém vai ver porque o Instagram não entrega, mas escreve um texto. E depois você vai lá e grava um pequeno Reels editado só a sua voz. E depois você vai lá e grava só com uma foto sua e uma legenda.
Depois você vai gravar um vídeo curto de você falando uma frase e já cortando para uma outra imagem. Vai se expondo gradualmente, vai forçando, vai ganhando essa musculatura. E você vai percebendo que o mundo não é tão cruel assim. E outra, a opinião dos outros não importa tanto quando você está apegado de fato na tua missão. E como é que a nossa fé se encaixa nisso? Afinal, psicólogo cristão, não vou falar só da psicologia. Vamos olhar para a Bíblia um pouquinho? A Bíblia diz que lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, a gente vai ler o quê? Que porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Ora, a Bíblia fala diversas vezes, ser corajoso, ser forte e corajoso, eu estou contigo. Ela fala para Josué pra caramba, ela fala para muita gente, olha, Deus nos dá espírito de ousadia, Deus nos dá capacidades. E outra coisa, sabe onde você vai se fundamentar? Você vai fundamentar na opinião de Deus a teu respeito, aquilo que Ele fala para você, e não aquilo que você pensa. Ora, como que você vai vencer a timidez de uma vez por todas? Quando você se importar menos com as opiniões suas próprias a teu respeito, menos com as opiniões dos outros e mais com o que Deus pensa sobre você. Ora bolas, é a coisa mais lógica isso. Por que eu vou me importar tanto com o que a Mariazinha pensa de mim? Se Deus está falando que eu sou filho dele, que eu sou renovado, enfim, tudo isso é importante que você olhe para Deus. A tua opinião não importa tanto quando a opinião de Deus diz o contrário da sua. Então, meu querido, se você está lutando aqui contra a timidez, se você se identificou em algum ponto, se alguma coisa falou com você, fique tranquilo, você não está sozinho. Aqui nos comentários provavelmente deve ter bastante gente falando, tá? E Deus está com você. Existem ferramentas e pessoas dispostas a te ajudar. Tem vários psicólogos aí que podem te ajudar, até mesmo teu líder, teu pastor e teu discipulador, vale muito a pena você conferir com eles, trazer isso. Ora, timidez é um pecado, cara, porque tá arraigado no medo. É um assunto mais denso, um dia eu trago aí, mas ter medo das coisas é porque você tá amando coisa errada, você tá se apegando demais a um tema muito grande, você tá ligando demais para aquilo que você é. Eu trouxe aqui que uma das raízes é o orgulho, é você se enxergar maior do que você é, você achar que você tem mais importância do que você de fato tem. Se livra disso, se despeça disso de uma vez por todas e comece. Então, não confunda timidez com introversão. Não ache que timidez é uma brincadeirinha, tá bom? Entenda, se você tem medo de se expor por causa da opinião dos outros, você está sendo um escravo. A ser um eterno potencial e nunca, 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 nunca uma realidade. Pelo amor de Deus, eu quero pessoas que sejam realidades. Eu quero que você cumpra a tua vocação e a tua missão. Espero que tenha feito sentido tudo isso aqui pra você. Se fez, deixa aí nos comentários o que você mais gostou, um insight novo. E não esquece, se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Toda quarta-feira vai ter vídeo aqui. E se você quiser um tema específico, deixa aqui nos comentários. Eu vou ler e vou responder todos os comentários. E a gente volta aqui semana que vem. Não deixa de me seguir nas redes sociais. @oleandrocarone em qualquer rede social. TikTok, Instagram e todas que existem no mundo aí, eu tenho @oleandrocarone. Beleza? É isso. Até mais, até o próximo vídeo. Muito obrigado.